Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que é gravado aqui na Faculdade do Comércio de São Paulo, uma instituição de ensino superior, mantida pela Associação Comercial de São Paulo, uma entidade que há 128 anos defende o empreendedorismo, a livre iniciativa e os valores democráticos. Uma novidade que eu quero compartilhar com todos os senhores é que a Faculdade do Comércio de São Paulo figurou no ranking das faculdades, realizado pelo Estadão, como a 5ª melhor faculdade privada do Brasil. Para nós é uma grande satisfação porque estamos nos consolidando como a instituição de ensino que desenvolve, de fato, um projeto acadêmico, pedagógico em prol do varejo brasileiro. E hoje nós estamos entrevistando um ícone da economia brasileira, um dos maiores economistas do Brasil, o professor Roberto Macedo. Roberto Macedo foi diretor da Faculdade de Economia e Administração da USP, a FEA, foi também secretário especial de Política Econômica do Ministério da Fazenda e ocupou inúmeros cargos como presidência de sindicatos patronais, de associações. E um dado interessantíssimo, Roberto Macedo é doutor em Economia pela Universidade Harvard e pós-doutor em Cambridge. Portanto, é de fato um ícone da economia e um ícone da educação brasileira. E não por outra razão, Roberto Macedo, para nossa satisfação, é diretor acadêmico da Faculdade do Comércio de São Paulo. Professor Roberto Macedo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. O senhor, que como eu disse, é um ícone da economia, mas também da educação, eu tenho certeza que o senhor contribuirá muito para o nosso programa de hoje, cujo foco é educar, qualificar para empreender. Eu gostaria já de dar largada neste programa perguntando para o senhor o seguinte: o senhor é nascido em Minas Gerais, no interior do Brasil, uma cidade pequena, e alçou cargos extraordinários através da educação. O senhor próprio diz que o senhor é fruto da educação. Gostaria de saber o poder transformador da educação na sua vida, professor. Olha, eu gostaria de começar dizendo que eu sou muito adepto de um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, diz que você é você e as circunstâncias. Eu acho que eu fiz meu esforço, e minha família também, mas eu também fui favorecido aí por circunstâncias muito boas que eu fui encontrando ao longo da vida, certo? Então, entre as circunstâncias, eu destaco que minha mãe, ela era professora de ensino básico, mas ela largou o magistério para cuidar dos 8 filhos que ela teve. Mas ela ensinava a gente, tinha livros em casa, a gente trazia tarefas da escola e ela ajudava na solução, certo? E sempre pegava no pé da gente. E meu pai, ele não era muito nessa linha de educação, que ele só chegou ao 2º ano primário e tinha aprendido por conta própria. Ele insistia muito para a gente trabalhar. Acabei fazendo as duas coisas. Mas as circunstâncias favoráveis é que, por exemplo, eu, além da familiar, eu passei por boas escolas públicas, certo? Porque fosse pagar a educação para pessoas de filho, não tinha dinheiro, né? Então, tinha boas escolas públicas lá em Sete Lagoas, em Minas, onde eu comecei a estudar. Eu fiz o chamado curso primário, o Fundamental 1. Depois eu fiz o segundo Fundamental 2 lá também, certo? Interessante que eu fiz curso profissionalizante, certo? O Fundamental 2 eu me formei como auxiliar de escritório, era uma escola técnica de comércio. E depois eu fiz o ensino médio, eu fiz o curso técnico de contabilidades. E aí depois eu fiz o vestibular para economia, que eu já estava mais ou menos nessa era, eu era bancário também. E aí outra circunstância favorável é que eu pude me sustentar, certo? Eu tenho 10 anos de curso noturno. E eu, aos 15 anos, eu já entendia um pouco de banco, que eu até brincava lá na agência onde meu pai trabalhava. E aí eu fui admitido em Belo Horizonte como funcionário efetivo. Mas eu optei pelo regime de 6 horas, porque trabalhar 8 horas é muito difícil você tocar uma carreira estudantil, certo? Eu sei de muita gente que faz isso, inclusive aqui na nota da escola, mas para você se destacar muito, como eu consegui destacar, 8 horas é muito difícil. Daí eu fui continuar a estudar, né? Eu me destaquei tanto no Fundamental 1 até o final do curso da universidade, terminei lá o curso da USP em primeiro lugar. E aí, outra circunstância favorável, pintou lá um pós-graduação financiado pelo governo americano. Né? E aí você fazia um mestrado aqui no Brasil, e depois você se candidatava para
o doutorado nos Estados Unidos, pago pelo governo americano. O telespectador tem uma ideia, a preço de hoje isso custaria R$1,5 milhão. E aí eu disputei, mas a gente ia para a escola que você tinha que tentar a escola que você quisesse. E eu tentei Harvard e consegui, certo? Fui o primeiro brasileiro aqui de São Paulo a ser admitido. Então eu fui estudando, eu acho que o estudo foi o melhor investimento que eu fiz na vida, sabe? Mas você nota, você teve essas bolsas, essas coisas, a mamãe ensinando a gente, circunstâncias muito favoráveis. O senhor acredita em sorte? Não, sorte para mim é você, como eu tive, circunstâncias favoráveis, não depende de você. Você tem um fator que não depende de você, né? Se você está estudando, por exemplo, e pega uma doença grave, né? Isso aí é um azar, nem claro. Sorte. Né? Mas eu não peguei nenhuma encrenca maior e fui seguindo. E aí, com isso, eu aposentei também muito cedo, pude me dedicar à consultoria e agora um dos focos da minha atividade é a nossa faculdade aqui. E estou muito feliz aí com o progresso que ela vem fazendo. E convido aí vocês todos a dar uma olhada aí no site da Faculdade do Comércio de São Paulo. Muito bem. Professor, bom, eu na verdade sou amigo do Roberto Macedo há alguns anos já, e muitas das perguntas que eu tenho aqui a serem formuladas são perguntas fruto de conversas que eu tenho com o Roberto Macedo. E eu sei que o Roberto Macedo tem uma frase que ele diz que na juventude dele, os empregos corriam atrás das pessoas. Evidentemente que o Brasil de hoje não é assim. O senhor poderia falar um pouquinho sobre a diferença do contexto da época para o contexto de hoje? Olha, o primeiro emprego formal que eu tive aos 15 anos, eu nem sabia o que estava acontecendo, nada, certo? Depois é que eu pude perceber, era só mais tarde é que eu percebi isso. Que quando eu me formei em economia, o Brasil estava crescendo a taxas de 7% ao ano. Assim. Crescimento chinês. Crescimento quase chinês. Aí o estado de São Paulo investiu bem na USP, a USP cresceu muito, e lá na nossa faculdade o número de vagas oferecido passou de 150 para 450. Certo? Então, vários dos recém-formados eram convidados a virar professor. Não precisava de mestrado nem nada, você saía da sala de aula como estudante e virar professor era, às vezes, uma situação até embaraçosa, porque você tinha entre os alunos alguns ex-colegas seus, e alguns deles não estavam torcendo muito pelo seu sucesso. Sabe? Aí você vai vencendo. Então, realmente faz uma diferença muito grande. Hoje eu andei conhecendo aqui a nossa faculdade, eu fiquei uns 4 anos como professor voluntário da USP, que estão com escassez de professores, e aí eu noto que os alunos estão meio assim perdidos, sabe? Porque mesmo os da USP, sabe? Falta oportunidade, né? Falta oportunidades para eles. Então é um quadro totalmente diferente, certo? Não tem essas bolsas do governo americano, não tem nada, certo? Sim. Mas, então você tem que, eu diria que para me destacar hoje, teria que fazer muito mais esforço que eu fiz quando eu estudei, certo? E para ter essas oportunidades todas, né? Sim. É uma coisa assim que impressionante, né? Você ficava estagiário, né, do professor, e depois você era convidado a virar professor, certo? Eu comecei minha aula levando uma cola, né, escrevendo, eu dava aula de estatística econômica, fazia as formas de costa para os alunos, mas eu falei, isso aqui não está certo não. Aí eu percebi, quando eles faziam perguntas, eu ficava excitado para responder e explicava para eles, e eles gostavam muito, certo? Então isso me ajudou muito a desenvolver a comunicação. Aliás, pensem bem, vocês têm que se comunicar bem. O Chacrinha já dizia, quem não se comunica, se trumbica. Isso mesmo. E você tem que aprender isso de várias formas. Quando eu virei professor, eu era muito tímido e tudo, mas o magistério me fez desenvolver, que eu tinha que dar aula. Né? Professor, justamente sobre essa questão de carreira, de futuro, dos jovens que querem evoluir na vida, o senhor é muito sensível a esse assunto. O senhor escreveu um livro muito festejado, que é um livro chamado Seu Diploma, Sua Prancha, que até eu vou mostrar aqui para o nosso telespectador. É um livro realmente que fez muito sucesso, um livro best-seller, que foi, inclusive, distribuído para muitas escolas públicas no Brasil, municipais, estaduais, porque de fato se tornou um guia muito importante para os jovens buscarem
as suas carreiras, as suas vocações. Então eu gostaria, professor, sobre esta tua obra, eu gostaria de saber qual é a mensagem principal desse livro. Olha, essa obra aí foi escrita para estudantes do ensino médio, né, que estão escolhendo uma carreira, né, seu diploma, sua prancha. Como escolher a profissão, que aí define a profissão que ele vai seguir. Né? A mensagem que eu vejo como principal seria que o profissional de sucesso, que eu aprendi isso na literatura, é chamado de especialista generalizante. Isso. O que é isso? Ele conhece mais alguma coisa, mas ele tem a capacidade de aprender outras por necessidade, certo? Ou por interesse. Então isso é muito importante, porque ao longo da sua carreira profissional, você deve ser uma pessoa, você tem que ser flexível, né? Você tem que ver a sua educação como um empreendimento, e você como empreendedor, certo? Existe, na minha visão, o empreendedor pessoa física, que ele tem um projeto de vida, né? E ele procura transformar esse projeto em realidade. E se ele se esforçar, eu diria que mesmo numa situação ruim, ele vai ter vantagens sobre outras pessoas, certo? Porque ele vai aprender mais, ele vai ser uma pessoa mais confiável, capaz de resolver problemas. Você tem que aprender muito a resolver problemas, que você está no mundo é para resolver problemas. Né? Eu costumo dizer que você sobe numa hierarquia, seja governo, empresa privada, universidade, tudo, vencendo reuniões. É isso mesmo. Você está sempre sendo chamado para reuniões. E quem sobe? Quem sobe é quem tem um problema para discutir, ele procura dominar o problema, sugerir soluções, e uma boa parte delas são adotadas e dão certo. Certo? Isso. Ele não pode ter medo de errar, que todo mundo erra, certo? Então alguma pode dar errado, mas não pode ser a maioria. Então você tem que ousar um pouco e procurar oferecer soluções, porque isso é o que interessa aos empregadores. Certo? Você é contratado para resolver problema, e você tem que gerar um valor para quem te contrata superior ao que custa para ele. Exatamente. Tem chamado valor adicionado, certo? Então essa é a linha aí que eu segui, mas eu fui aprender. Eu vejo hoje, assim, retrospecto, eu tenho essas lições, mas quando eu vivi esses momentos, eu não tinha muita noção, não. Eu queria seguir em frente, certo? Queria ir para Harvard, queria terminar o curso de economia, mas aí, por causa desse esforço, depois, hoje, vendo a coisa assim, retrospecto, isso favoreceu o surgimento de oportunidades. Né? Perfeito. Professor, sobre justamente essa questão da adaptabilidade, recentemente o Banco Mundial soltou um relatório, através de uma pesquisa com diretores de RH do mundo inteiro, de que até 2030, 60% das ocupações de hoje serão extintas, surgirão novas ocupações. E daí a necessidade dos profissionais se adaptarem. O senhor acha realmente que hoje os jovens eles têm de estar preocupados com essas mudanças causadas pela tecnologia? Eles têm, né? Toda a época aí do vestibular, o pessoal da empresa vem falar comigo. Fala assim, professor, quais são as profissões do futuro? Eu falo, olha, a maioria delas serão as mesmas do presente. Quer dizer, você vai fazer direito, economia, administração, certo? Isso a gente chama de profissão. Agora, o que muda muito são as ocupações, certo? E aí uma coisa que, por exemplo, mudou muito a minha forma de trabalhar foi o surgimento dos computadores da internet, certo? Porque eu trabalho muito escrevendo, então foi uma bênção, certo? Porque escrever é reescrever, certo? E você fazer isso à mão, como era no passado, ou máquina de escrever, que eu até guardei uma de lembrança, era uma coisa extremamente complicada. Hoje eu escrevo para jornal, eu faço a primeira versão, depois eu faço até às vezes 10 versões, né? Você vai mexendo naquilo até... E depois de ser publicado, eu olho o jornal e ainda poderia mexer mais. Então o senhor faz uma distinção entre profissão e ocupação. Qual é a diferença? A diferença é que a forma, você, por exemplo, com a mesma profissão, você pode exercer diferentes ocupações. Né? Se você for economista, você pode trabalhar como economista, você pode ser gerente de uma empresa, certo? Você pode trabalhar num banco e ficar mais na parte financeira, fazendo empréstimo, captando depósito. Então, isso aí são ocupações. Lá eles vão te chamar de analista financeiro, coisa assim. Então, analista financeiro é uma ocupação, entendeu? E você, agora, tem essas ocupações ligadas às modernidades, certo?
que aí é realmente coisa nova, quer dizer, você tem gente que, software, quem escreve software, isso aí não tinha no passado. Sim. Então você tem todo esse pessoal que cuida de inteligência artificial e vivem surgindo coisas, eu confesso que eu nem domino tudo São que está surgindo. ocupações derivadas da tecnologia. Da tecnologia, né? Por exemplo, médico agora estão atendendo online, né? Tem até um nome para isso, medicina online, telemedicina, né? Sim. Quer dizer, isso muda, certo? Então muda muito a forma de trabalhar, mas tem umas coisas que são realmente Perenes. novas, né? Você pega, por exemplo, um telefone celular, essa máquina é um fenômeno, ela tira fotografia, você pode mandar mensagens. Internet, rede social. Rede social, você faz tudo com um quadradinho desse, isso não existia aí. E até mesmo você pode vender hoje pelo celular. Pode, você pode vender também, você pode fazer essas coisas ali de ter a sua empresa e fazer oferta daquilo que você está fazendo, certo? Você prospera, se você não for herdeiro milionário, aí tudo, você prospera ganhando dinheiro, poupando e investindo, né? Sim. Você tem que separar uma parte. Então, se você olhar uma cidade como essa aqui, ó, esse prédio, tudo isso aqui foi construído porque no passado houve gente que não consumiu tudo, assim, em termos de alimento, habitação, vestuário e tudo, certo? As pessoas reservaram uma parte para construir. Professor, olha só, o senhor agora em breve lançará um livro sobre gestão financeira, certo? Chama Educação Financeira. Educação Financeira, com lições de educação financeira. E um trecho do seu livro menciona algo muito interessante que eu vim aprender isto com o senhor, que nos Estados Unidos o americano ele usa a expressão make money, isto é, fazer dinheiro, produzir, fabricar riqueza. E no Brasil, você não usa essa expressão, fazer dinheiro, você usa a expressão ganhar dinheiro, earn money. E existe uma diferença muito grande de comportamento da sociedade, de comportamento dos empreendedores e dos profissionais. Quando você entende que a sociedade norte-americana fala de fazer dinheiro, de fazer riqueza, e aqui é ganhar dinheiro. Como é que o senhor faz essa distinção? Qual que é a ideia por trás disso? Eu morei nos Estados Unidos 3 anos, né, e absorvi um pouco da cultura de lá. Pelo que eu percebi lá, a colonização foi feita principalmente no Nordeste dos Estados Unidos, ali onde está Nova York, Massachusetts, Boston, tudo. Os lugares lá na região de morei. Que é a Nova Inglaterra, até que eles chamavam. E aí era um pessoal protestante, sabe? E a minha visão, esses protestantes eram mais empreendedores, que a Igreja Católica tem algumas restrições ao lucro e coisas do tipo. Mas está na própria cultura do protestantismo que o sujeito, fazendo o empreendimento, aquilo que ia ter uma valorização religiosa. E interessante que o sul dos Estados Unidos já foi colonizado por uma turma desse tipo que veio para o Brasil, né? Eles gostavam das plantations, da grande propriedade. Você pega aquele filme, por exemplo, O Vento Levou, né? Que você viu todos aqueles casarões lá. Sim. Inclusive, uma vez eu fui no sul dos Estados Unidos, fui lá numa área dessa, tem esses casarões até hoje, né? Uma cultura da exploração, né? É uma cultura da exploração, que nem o pessoal aqui que tem Casa Grande de Senzala, né? A escravidão proliferou muito mais lá no sul. Sim. Né? Embora lá no Nordeste também tivesse escravos, certo? Só tem um traço aí dessa cultura que eles desvalorizam aí o pessoal não qualificado, os escravos e tudo. Eu não gostei disso. E o senhor acha que isso foi fundamental para que os Estados Unidos se tornasse a superpotência que se tornou? Pois porque muitas pessoas lá estão estudando, mesmo colegas meus lá estavam estudando e falaram, eu vou montar uma empresa, certo? Não falavam assim, tipicamente empregos, né? São empreendedores mesmo. São empreendedores, eles têm uma vocação. Não, você pega lá, são coisa da cultura americana. Você vê aí nas revistas em quadrinhos, aqueles meninos lá vendendo laranja no verão nas suas residências. Já começa a criança. Já começa, aquilo ocorre mesmo. E é um traço até valorizado pelos políticos, sabe? Parece que a minha neta que mora lá, ela vai pegar uma rota de jornal, o que é isso? Ela tem 10 anos, ela vai pegar os jornais para distribuir na vizinhança, você vai ganhar um dinheirinho.
Então isso está na cultura deles, né? Sim. Esse stand de limonada, isso tem até vários personagens que eles Mostra fazem. até em filme. É outra cabeça, certo? Agora, aqui no Brasil, depois que teve essa grande... o segundo fluxo aí de migração para o Brasil, que vieram o pessoal mais da Europa, alemães, portugueses, espanhóis, você tem de tudo aí, né? Você vê um pessoal mais empreendedor também, né? Claro. Você vê o Matarazzo, que nós temos aqui, descendente dele, Sim. o André Matarazzo, conta aqui. Os parentes deles, quando chegaram aqui, enfrentaram muitas dificuldades, mas aí esse famoso Conde Francisco Matarazzo, ele começou a fazer banha para vender, né? Banha é um negócio primitivo. Já criei porco, já vi criação de porco. Você pega o porco, engorda, faz a banha, tocinho. E virou o italiano mais rico do mundo. É mesmo? Aqui morava no Brasil. Morava no Brasil. Mas aí ele depois percebeu que tinha que colocar a banda em lata, né? E aí ele começou a fazer lata. Você vê, a cabeça é outra, né? Sim. E aí acho que isso aí passou a ter uma influência maior. Aqui o São Paulo acho que desenvolveu muito por causa desse pessoal. Né? Sim. Bom, professor, já indo para a nossa última pergunta, quero, antes de mais nada, agradecer a sua participação. O senhor, de fato, eu tenho a impressão que o nosso público confirmou aquilo que eu havia dito na introdução desse programa, que o senhor é um ícone da educação e da economia. E com base nestas duas obras que o senhor escreveu, Seu Diploma, Sua Prancha e o livro sobre educação financeira, que será lançado em breve, a pergunta que eu formulo, a pergunta final que eu formulo para o senhor é a seguinte: o profissional de hoje, professor, diante de todas essas mudanças do mercado, e eu sei que os jovens, o senhor já deve ter lido isso, os jovens estão ansiosos, a ansiedade se tornou o mal do século, muitos até com depressão, a gente sabe que isso é um problema de hoje. O que o senhor diria para esses jovens? O que eles devem ter como meta na vida, como norte na vida, para perseguirem o teu exemplo? Eles devem escolher um caminho, não é o que fazer, certo? E fazer um esforço muito grande, talvez até maior do que eu fiz, entendeu? Porque as dificuldades são maiores hoje. Mas você veio ao mundo para fazer alguma coisa, certo? Então, se você não fizer, você vai se sentir frustrado consigo mesmo, certo? Você pode até... Depende muito das suas origens familiares, certo? Porque aqui no Brasil a desigualdade é imensa, né? Porque você pode ter um cara aí que vai simplesmente, colega, o que você faz na vida? Nada, eu sou herdeiro. Aí se ele não perder a herança, já é alguma coisa, né? Porque tem um ditado em economia também que é a primeira geração constrói, a segunda desfruta e a terceira destrói, né? Quer dizer, se o cara não se ocupar mesmo, vai embora, né? Sim. Então, eu acho que não tem saída aí. Você tem que estar no mundo para fazer alguma coisa, desde que a humanidade já existia, ela começa a desenvolver. Se você vai nessas sociedades mais primitivas, as pessoas estão fazendo alguma coisa, elas têm tarefas, né? Verdade. Então você tem que procurar uma tarefa, mesmo com dificuldade, mesmo que seja manual, assim, ajudar em casa, fazer comida se for necessário, sabe? Mas você tem que fazer alguma coisa, não fica parado, não. Porque isso aí é do trabalho, para a maioria das pessoas, é que vem o rendimento. Agora você falou do meu outro livro. Meu outro livro também tem uma mensagem básica, certo? Você prospera, se você não for herdeiro milionário, aí tudo, você prospera ganhando dinheiro e poupando e investindo, né? Sim. Você tem que separar uma parte. Então, se você olhar uma cidade como essa aqui, ó, esse prédio, tudo isso aqui foi construído porque no passado houve gente que não consumiu tudo, assim, em termos de alimento, habitação, vestuário e tudo, certo? As pessoas reservaram uma parte para construir. E aí, no caso da família, eu sou uma pessoa que fala muito na importância de uma casa própria, certo? Porque, que nem um abrigo, depois, quando se aposentar, você pode mudar para uma menor e ter renda da diferença. E é um certo? patrimônio. Pois é um patrimônio. E, por exemplo, eu às vezes penso, eu tenho um apartamento, eu moro na praia, se eu ficar numa situação difícil aí, eu posso vender isso e morar no interior, né, numa casinha pequena e usar o dinheiro para gerar uma renda para mim. Sim. Sabe? Muito bem. Professor, muito obrigado pelo seu tempo. Nós todos sabemos que sua agenda é exígua,
mas eu tenho certeza de que o nosso público, seus alunos espalhados por todo o Brasil, nosso público se deleitou com seu conhecimento, seu bom humor mineiro, não é? Muito obrigado pela sua participação. Esse negócio aí, eu também fico feliz. Eu gosto de participar dessas reuniões, que me força a pensar, né? Mas você já 2 vezes aí, você falou, eu sou mineiro e tudo lá no início, né? Aqui em São Paulo você precisa tomar cuidado, porque se você diz que é mineiro, o pessoal fica com inveja. Muito bem. Muito obrigado e para mim é um prazer. Precisar, eu volto aí de novo. Muito bem. Muito obrigado e até o próximo programa Educar para Empreender.